paz, amados em Cristo. Que alegria podermos nos reunir mais uma vez em nossos lares, com o objetivo de adorarmos a Deus, louvarmos e bendizermos o seu santo nome, prestarmos culto ao nosso Deus, porque reconhecemos que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Então, com o coração livre, aberto e alegre, possamos neste momento adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, como o nosso Deus merece. Esse domingo é o domingo em que, segundo o nosso calendário litúrgico, nós celebramos a ascensão de Cristo Jesus, porque nós aprendemos, segundo a palavra, que Jesus, depois da sua ressurreição, permaneceu ainda na terra por cerca de 40 dias e depois foi assunto aos céus. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 6, onde faremos uma leitura introdutória e devocional neste culto. Atos, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Amém, amados. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos pelo privilégio que nos dás de podermos reunidos adorar a Ti, louvar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, que grande privilégio nós temos no Senhor. Rogamos, ó Deus, que aceites em Teu trono de glória a nossa adoração, os nossos louvores, esse culto que a Ti já estamos prestando. Rogamos também, ó Deus, que aceites as nossas vidas diante da Tua presença, diante do Teu altar. Prepara-nos, ó Deus, santifica a nossa vida. Unge, ó Deus, os nossos lábios com a brasa viva do Teu altar, para que possamos prestar louvores que venham de fato agradar o Teu coração. Fica à vontade entre nós, ó Deus. Fala conosco, ministra, ó Deus, ao nosso viver. Queremos também ser abençoados, queremos ser tocados por Ti. Que a Tua graça, Senhor, se derrame de uma forma abundante, ó Deus, sobre as nossas vidas durante este culto, em nome do Senhor Jesus. Age, ó Deus, com liberdade, com poder, com graça, em cada vida, Pai querido. Age na vida daqueles que estão enfermos, na vida daqueles que estão tristes, desanimados ou presos, ó Deus, por quaisquer situações, ó Deus, na sua vida, aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, situações difíceis, ó Deus, em suas vidas, que haja, ó Deus, um derramar abundante da Tua graça sobre nós, trazendo um renovo sobre as nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir, trabalhar em nosso viver e transformar a nossa vida. Abençoa então, ó Deus, este culto. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, como nos domingos anteriores, nós teremos a ministração do louvor através da nossa irmã Ana, o Rui. Teremos também a participação
de vários irmãos com as suas canções, com seus louvores, e teremos também a ministração da palavra do Senhor, que hoje será transmitida pela nossa querida missionária Mirtes Elaine. Então fique ligado, fique atento, não se distraia, tenha sempre aí em suas mãos a Bíblia, tenha também o livro de coros, os salmos e hinos, para que durante então o culto você possa participar efetivamente desta programação, deste culto, em nome de Jesus. E o nosso desejo é que todos sejam ricamente abençoados por Deus no culto deste dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Então, bom dia. Novamente temos encontro marcado neste lugar para podermos todos juntos louvar o nome do nosso Deus, bendizer o seu nome, aprender mais da sua palavra, orarmos todos juntos, termos esta comunhão que vai para além de toda a fronteira física que possa existir. Nós realmente hoje assinalamos esse facto que foi a subida de Jesus aos céus e queremos, nesse sentido, ter um tempo de louvor mais pensado nessa situação, mas também no que decorreu fruto disso. Nós acabámos de ler e gostava de reforçar para podermos então introduzir o nosso tempo de louvor, os versículos 10 e 11, e que diz: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que de entre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o vistes subir. 2 coisas que nos descansam, que nos tranquilizam, é a volta de Jesus, e é curioso ver que a constância da presença de Deus em todos os momentos, até neste momento tão singelo. Os discípulos ainda estavam a ver Jesus, ainda estavam a olhar para cima, ainda não tinham deixado de olhar para o céu, ainda estavam a viver aquele momento, e o Senhor certificou-se que ao lado deles já estava alguém a tranquilizá-los e a dizer-lhes: Ele vai voltar. É uma presença constante, não há um descuidar em momento algum da parte de Deus acerca dos seus. E isto é tão bom para nós nos dias de hoje, não só nos dias de hoje que vivemos, mas em todos os dias da nossa vida. Então, nós vamos louvar o nosso Deus pensando neste cenário, nesta situação, e vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 145, que nos traz exatamente esse descanso, que é o Senhor que subiu aos céus vai voltar para nos buscar. Então este corinho fala também de algumas orientações que nós devemos ter enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, corinho 145, para iniciarmos este nosso tempo de louvor.
pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Amém. Acabámos de cantar sobre esta certeza de que Jesus vai voltar. E agora vamos pegar no nosso Salmos e Hinos, e vamos abrir no hino número 125. 125. O título deste hino é A Vitória Final. Faz-me lembrar uma frase do evangelista Billy Graham que dizia: eu já li o fim da história e sei que ela acaba bem. E realmente a Bíblia assim nos descansa, porque já sabemos como isto vai tudo acabar, e graças a Deus que vai acabar bem. E nós vamos cantar este hino que mais uma vez fala sobre a vinda de Jesus e reforçar a última linha de cada estrofe e de cada coro. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. Nós vamos repetir isto 5 vezes ao longo do hino. E é o desafio que nós deixamos. Enquanto estamos aqui nesta terra, é tempo de decisões, é tempo de escolhas, e foi a graça do Senhor nosso Deus que nos alcançou através do sacrifício de Jesus. Nós só poderemos estar um dia com Ele se decidirmos que esse Jesus é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então tenhamos isso sempre em mente, de a quem pertence o nosso coração. E se podemos todos dizer: eu, pela sua imensa graça, lá estarei. É o nosso desejo que todos os que assistem a este culto, que todos os que nos reunimos, possamos estar um dia todos juntos no céu. Isso é sinal de que todos fomos alcançados pelo sangue salvador do nosso Senhor Jesus. Vamos então, com entusiasmo, com alegria, cantar este hino 125 dos nossos Salmos e Hinos.
queremos continuar a louvar o nome do nosso Deus e muito especialmente queremos voltar àquele pensamento inicial de que o Senhor está connosco em todo o tempo, em todo o momento, e Ele guarda-nos e segura-nos na sua mão até à vitória final. Nós vamos cantar o corinho número 166 dos nossos livros de cores, 166, firmados nesta certeza de que o Senhor a cada dia nos renova as suas misericórdias. Nós podemos perceber a sua bondade que nos cerca a cada dia da nossa vida e queremos louvá-lo por isso mesmo, pelo Deus misericordioso e bondoso que Ele é, a cada manhã nos renovando as suas misericórdias, independentemente de nós não as merecermos. Corinho 166 dos nossos livros de cores. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. E nós vamos nesse momento então orar ao Senhor e clamar mais uma vez o favor de Deus sobre as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, nossa cidade, nosso país e pelo mundo, clamando que Deus tenha misericórdia de nós e manifeste sobre as nossas vidas nesses tempos difíceis o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos porque em ti nós podemos confiar sempre. Nós te louvamos pelo que tu és e pelo que tu fazes. Tu és o nosso Deus, tu és o Senhor da nossa vida. Em tuas mãos estamos seguros. Em ti nós realmente podemos confiar. Louvado seja o teu santo nome, porque, ó Deus, tu tens cuidado de nós. Pai, nós queremos nesse momento nos achegar diante do teu trono de glória para rogar o teu favor sobre nós. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ordena sobre as nossas vidas a tua bênção. Age, ó Deus, com graça, com poder em cada vida, sobre aqueles que estão tristes, desanimados, presos, ó Deus, a várias situações, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, que haja nesse dia
uma visitação poderosa do Senhor, trazendo, ó Deus, um renovo sobre nós. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa então a nossa vida, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, que haja nesse tempo, ó Deus, uma conversão sincera e profunda do esposo à esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja, ó Deus, paz, harmonia, amor, alegria, presença do Senhor em nossos lares. Salva, ó Deus, os nossos familiares que ainda não conhecem a Ti, aqueles que um dia até já frequentaram a igreja, mas que hoje estão distantes da Tua presença, distantes dos Teus caminhos. Ó Deus, traze-os de volta, em nome de Jesus. Haja com poder, ó Deus, em nossa casa. Salva, ó Deus, a nossa família. Clamamos também, ó Deus, pela nossa igreja aqui em Ponte Sur, que, ó Deus, nesses dias Tu venhas fortalecer a nossa alma, renovar o nosso ânimo, a nossa alegria, o nosso vigor. Prepara-nos, ó Deus, para o reinício, quando estaremos novamente reunidos ali na Tua casa, que possamos retornar muito mais fortes, muito mais dispostos e unidos e prontos, ó Deus, para servirmos ao Senhor com alegria. Então abençoa a nossa igreja, aviva a nossa igreja e usa a nossa igreja para o louvor da Tua glória. Clamamos, ó Deus, pela cidade de Ponte Sur, por esse país, Portugal, que haja, ó Deus, salvação nessa terra, que o Teu nome se torne conhecido e glorificado nesta nação, em nome de Jesus, e que possamos ver muitas e muitas vidas nesse tempo se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Ordena então, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade de Ponte Sur e sobre esta nação. Tem misericórdia também, ó Deus, do mundo inteiro que está enfrentando essa terrível pandemia. Ó Deus, consola aqueles que choram, fortalece aqueles que estão angustiados, ó Deus, ao verem seus entes queridos hospitalizados, enfermos, acometidos, ó Deus, dessa terrível pandemia. Ó Deus de amor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Nós precisamos de Ti. Estabelece, ó Deus, um novo tempo sobre as nossas vidas e que, acima de tudo, Senhor, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Ouve, ó Deus, o nosso clamor e tem misericórdia de nós. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas preocupações aos Teus cuidados e agradecemos-Te porque temos certeza absoluta de que Tu ouviste a nossa oração, pois nós oramos confiados em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Corinho número 108 dos nossos cancioneiros, Plena Confiança, é um cântico, letra e música do saudoso pastor Daniel Calado. Mais do que nunca, este corinho faz sentido agora, em plena pandemia da Covid-19. Plena Confiança. Plena confiança em Deus deves ter, além de esperança, que Ele com seu poder gozo te dará para sempre lá na eterna vida. Plena confiança em Deus deves ter, além de esperança, que Ele com seu poder gozo te dará para sempre lá na eterna vida. Todos. Plena confiança em Deus deves ter, além de esperança, que Ele com seu poder gozo te dará para sempre lá na
Graça e paz, amados no Senhor Jesus. Que bom, né? Mais uma semana nós estamos juntos, estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, para engrandecê-lo, para exaltar o seu santo nome, tudo aquilo que ele representa nas nossas vidas. E nós vamos nesse momento então compartilhar a palavra do Senhor. Estamos aí, né, a uma semana da data que no cristianismo se comemora o Pentecostes. Essa semana também são, na verdade, 10 dias, acontece mundialmente uma campanha que chama Campanha Mundial de Oração. E nós temos muitos motivos para interceder, para orar. Em todos os países, né, do mundo, alguém está se levantando, alguém está orando, alguém está clamando. Então, esse período que antecede o Pentecostes, são 10 dias antes do Pentecostes, entre a ascensão, na verdade, e a descida do Espírito Santo, é que acontece essa campanha mundial de oração. E eu quero desafiar você a aproveitar nesses próximos dias, ainda tem de domingo até o próximo domingo, 8 dias, dá para você orar, dá para você dedicar ao Senhor um tempo de oração. Os pedidos principais, né? A base principal é pela unidade da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, o avivamento que venha sobre a igreja e que esse avivamento impulsione os crentes, impulsione as igrejas a realizarem projetos de evangelização, projetos sociais, para que o reino de Deus se torne conhecido em toda a terra. E hoje eu vou então falar um pouco sobre o texto de Atos capítulo 1, que fala sobre a ascensão, né, que então quinta-feira passada, que entre o Pentecostes e a ascensão 10 dias, nós comemoramos então a ascensão, ou seja, o momento em que Jesus foi assunto, foi levado aos céus e que então ele deixa essa promessa da descida do Espírito Santo. Após a sua ressurreição, 40 dias, ele então é levado aos céus. Eu quero compartilhar com você esse texto da ascensão em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Então esse texto é o texto que fala sobre a ascensão, ou o momento em que Jesus, mais ou menos aí, né, 40 dias depois da sua morte e ressurreição, ele é elevado aos céus. E para trabalhar com esse texto e ilustrar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração para compartilhar nesse momento, eu quero usar o tema: as coisas eternas são mais importantes. As coisas eternas são mais importantes. Há muito tempo, bem no início da minha conversão, isso já vai lá uns 30 anos, eu conheci a história de uma missionária chamada Amy Carmichael.
É uma história linda, a gente não tem como tratar sobre isso, mas você, se gosta de fazer pesquisas na internet, então pesquise e leia a biografia de Amy Carmichael, uma missionária entre os povos da Índia, e você vai ver que história maravilhosa, edificante, fortalecedora é a história dela. Mas ela, dentre muitas outras lições, que a história dela, a história contada para crianças, né, que foi a história que eu aprendi e contei para as crianças no início da minha conversão. A história dela traz vários ensinamentos, e dentre eles, este marcou a minha memória para sempre. Quando ela, numa experiência que ela teve com uma senhora, ela chega a essa conclusão, que as coisas eternas são mais importantes do que as coisas terrenas. E é exatamente nessa perspectiva que eu quero trabalhar esse texto, nesse momento com os irmãos. Os nossos olhos, eles estão postos onde? Quais são as prioridades na nossa vida? O que realmente importa quando nós olhamos para toda a história de Jesus Cristo? O que era o foco, ou o que importava, o que estava diante dos olhos e das prioridades dos discípulos nesse momento em que Jesus é assunto aos céus. Se você ler os versos anteriores e também, né, os evangelhos, aí a partir da morte e ressurreição de Jesus, você vai perceber que Jesus reapareceu, comeu com eles, conversou com eles, deu orientações, realizou cura interior, tantas coisas aconteceram entre a ressurreição e esse momento da ascensão. E durante esse período, Jesus foi trabalhando com os discípulos e foi relembrando a eles as promessas e palavras que ele havia deixado e que ele havia dito. E na verdade, queridos, quando chega nesse ponto, já tendo comido com os discípulos, tendo dado graças ao Pai, isso você vê lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, os discípulos ainda estão com a mente deles concentrada nos valores terrenos. Os pensamentos deles ainda estão voltados para as coisas dessa terra. Eles haviam ouvido muitas coisas, mas não haviam compreendido plenamente tudo aquilo que haviam ouvido. E o que a gente percebe então nesse texto? Que Jesus, mesmo nos últimos momentos com os discípulos nessa terra, ele vai levar os discípulos a raciocinar, a pensar, a refletir sobre as coisas que são mais importantes na vida. E o que nós vamos perceber nesse texto e que nós vamos falar então nesse momento em relação às coisas eternas que são mais importantes. Nós vamos perceber, por exemplo, que os olhos dos discípulos estavam focados, ou seus pensamentos estavam focados no tempo de todas as coisas. Bom, Jesus veio, nasceu, cresceu, desenvolveu um ministério de 3 anos, nos ensinou, nos discipulou, nos preparou, agora ele morreu, ressuscitou, bom, a vitória final já aconteceu, então deve ser este o momento, e é isso que eles vão perguntar aqui no verso 6, deve ser este o momento em que nós vamos pegar nas armas, em que nós vamos conquistar o reino, em que nós vamos conquistar a nossa liberdade das mãos do Império Romano. Será que é esta a prioridade e o foco de Jesus? E quando você olha o texto, você percebe que não. O verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus responde para eles o que no verso 7? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E daí ele vai mostrar o que realmente importa. E ele fala, mas vocês não devem estar preocupados com os tempos e épocas, mas vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é realmente prioridade aqui? O tempo ou o poder?
Então, em primeiro lugar, nós precisamos refletir em relação a isso. Os nossos olhos estão muito presos nas coisas que são temporais, nesse momento que nós vivemos, nessa existência terrena. Mesmo os salmistas perguntaram inúmeras vezes nos salmos: até quando, Senhor? Até quando passaremos por isso? Até quando enfrentaremos aquilo? Até quando não veremos o Senhor se levantar contra os nossos inimigos? E um exemplo é o Salmo 13. Salmo 13, de 1 a 3, o salmista pergunta 4 vezes para Deus: até quando? E o tempo, ele é uma preocupação na nossa existência terrena, porque nós somos limitados pelo tempo. Mas a preocupação de Jesus era muito maior do que o tempo em que todas as coisas aconteceriam. A preocupação ou o foco de Jesus não estava no tempo. A preocupação, o foco de Jesus estava em que os seus discípulos estivessem preparados em todo o tempo e para todas as ações e para tudo aquilo que precisariam desenvolver. Mesmo essa preocupação humana a gente percebe até em Apocalipse, no capítulo 6, quando os mártires, que estão diante do trono do Cordeiro, eles estão clamando: até quando, Senhor? Não julgarás, não vingarás o sangue dos habitantes da terra. Essa preocupação temporal limita a nossa ação, faz com que os nossos olhos se foquem no lugar errado, faz com que a gente se desvie das coisas que são realmente prioridade. Jesus diz: o mais importante é que em todo tempo vocês estejam revestidos de poder. O mais importante é que no tempo em que as coisas tiverem que acontecer, o meu Espírito estará sobre a vida de vocês. O mais importante é que neste tempo eu deixo sobre vocês o Espírito Santo, a promessa do meu Pai. Os versos anteriores aí no capítulo 1 de Atos, você vai ver que ele diz: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas em vez de concentrar a sua mente, aguçar o seu interesse, por que poder é esse e de que forma esse poder irá atuar na nossa vida, os discípulos estão preocupados se esse poder é para, neste tempo, vencer os romanos e conquistar a liberdade. Foco no lugar errado. Não é o tempo que importa, porque no tempo de Deus todas as coisas acontecerão. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E no tempo eterno de Deus, Ele prepara todas as coisas. O nosso foco deve estar em como estaremos espiritualmente quando o tempo de todas as coisas chegarem sobre a nossa vida. Quando o tempo da guerra vier, quando o tempo da conquista chegar, quando o tempo de testemunhar, de pregar, de ensinar, de fazer aquilo que Deus colocar em nossas mãos chega sobre a nossa vida, como é que nós estamos? Revestidos de poder ou com os olhos focados nas coisas que são temporais? Em segundo lugar, os olhos dos discípulos estavam focados naquilo que é temporal e passageiro, no sentido de sucesso, conquista, vitória, o que representava para eles a grande vitória contra o povo romano. E Jesus vai mostrar para eles que o mais importante não é como ele se sobrepõe, como ele se sobressai na existência humana, se eles têm mais conquistas, se eles alcançam mais autoridade, se eles estão governando ou sendo governados. Jesus vai mostrar para eles que o mais importante é o que eles devem fazer com esse poder. E Jesus diz o que para eles então? O mais importante é a missão. Não é se vocês vão ter sucesso, vitória, conquista, libertação sobre os poderes humanos, mas é se vocês vão libertar pelo poder do Espírito Santo as vidas que estão oprimidas e presas no reino das trevas. Jesus diz assim: mas não importa o tempo, importa o poder, recebereis o poder para fazer o quê?
para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser minhas testemunhas. Contar para o mundo o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês vivenciaram. Contar ao mundo o que realmente faz a diferença. E é que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e agora volta para estar ao lado do Pai. É que o Filho de Deus pagou o preço pelos nossos pecados. É ser testemunha da morte e da ressurreição. Ser testemunhas desse grande amor de Deus que toca a vida de todo ser humano e que pode tornar o homem uma nova criatura, dar a oportunidade de construir uma nova história. O mais importante não é que no mundo nós sejamos vistos como aqueles que conquistaram e alcançaram o sucesso, mas é que diante do reino de Deus nós sejamos contados como testemunhas fiéis, daqueles que realmente apresentam o Evangelho como a fonte da vida, da salvação, como a missão principal da igreja, como aquilo que faz diferença eterna na vida das pessoas. E não somente passageira. Vencer o Império Romano seria uma coisa passageira. O Império Babilônico já tinha sido vencido o Império Assírio já tinha sido vencido pela Babilônia. A Babilônia pela Pérsia, a Pérsia pela Grécia, a Grécia por Roma. E se Israel vencesse? De novo poderia ser feito escravo. Mas no reino de Deus e na missão que é focada nesse reino eterno, nós sabemos que existe uma graça, uma bênção, uma recompensa e uma segurança que extrapola o reino temporal e atinge o reino dos céus. Jesus disse: eu vim trazer o reino de Deus até vós. E os discípulos ainda esperavam que ele tivesse vindo tomar o reino de Deus de Roma e entregar o reino aos judeus. Então, em primeiro lugar, os olhos humanos estão focados no tempo, quando deveriam estar focados em preparar-se para em todo o tempo testemunhar de Jesus. Em segundo lugar, os olhos humanos estão focados naquilo que parece que manifesta a vitória, a supremacia, a superioridade da Igreja de Cristo. Mas os nossos olhos devem estar focados na missão que Ele nos deu, porque isso é que realmente fará a diferença e mostrará a autoridade que a igreja tem, recebida pelo poder do Espírito Santo, para transformar, para impactar, para trazer sobre o mundo um novo reino, o reino de Deus. E em terceiro lugar, os olhos dos discípulos, quando Jesus faz tudo isso, quando ele diz todas essas coisas, vocês receberão esse poder, vem então uma nuvem e Jesus começa a ser levado aos céus, assunto aos céus. E aquilo era espetacular, maravilhoso, e os discípulos ficam olhando e falam: olha como está acontecendo aqui um milagre, uma coisa que a gente nunca viu, nunca poderíamos imaginar. Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, vai dizer que foram mais de 500 pessoas que viram quando ele foi elevado aos céus. As pessoas estavam admiradas, mas o foco estava no lugar errado. Porque Jesus é do céu, ele disse que ele desceu porque ele já vivia lá, que ele abriu mão da sua glória porque ele já tinha a glória antes, que ele voltava para o Pai porque ele já esteve com o Pai anteriormente no reino eterno. O foco dos discípulos estava na maravilha do milagre que acontecia. Então aparecem os dois homens, dois anjos, e redirecionam o foco. E dizem: olha, vocês estão admirados porque ele está a subir aos céus? Vocês devem se focar, vocês devem estar atentos àquilo que ele prometeu.
E o que ele prometeu? Que voltaria para buscar a sua igreja. Então, os nossos olhos não podem estar focados naquelas coisas que nós consideramos maravilhosas e sobrenaturais, porque isso acontece sim, mas o que firma a nossa fé é a palavra e a promessa. E Jesus empenhou a sua palavra, dizendo que ele voltaria para buscar a sua igreja. Ele deixou a sua promessa, dizendo: eu vou para o meu Pai. E depois eu volto para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também comigo. E então aqueles 2 homens aparecem para tirar o foco dos discípulos, daquilo que parecia maravilhoso naquele momento, e lembrar que existe uma coisa muito mais maravilhosa, preparada para todos nós. Nós iremos estar com ele onde ele está agora. Ele voltará como ele foi visto subir. E quando ele voltar, nós estaremos com ele reinando em glória. Amém, queridos? O nosso foco precisa estar nas coisas que são eternas, verdadeiras, as coisas que são imutáveis. E a palavra de Deus permanece sempre a mesma. Jesus disse: eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 14, existe uma menção que Paulo faz, que ele diz que o Espírito Santo é o penhor, é o selo que Jesus deixou sobre nós, garantindo que ele volta para nos buscar, para estarmos com ele em glória. No que vamos focar os nossos olhos? Os dias são maus, as enfermidades chegam, a economia é instável, o medo toma os corações, as inseguranças, os projetos humanos, tudo falha ao nosso redor e nos deixa inseguros. Onde nós vamos focar os nossos olhos? No tempo em que tudo isso vai acabar? No tempo que ainda teremos que viver tudo isso? Ou vamos focar os nossos olhos, a nossa atenção, vamos gastar a nossa energia e nos revestir de poder para que em todo tempo estejamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus e testemunhando a respeito de Jesus. Vamos estar olhando para aquelas coisas que são temporais, passageiras, aquelas coisas que são as conquistas dessa terra, ou vamos olhar para a missão que Deus nos deu e pensar assim: quando ele voltar, eu quero chegar diante dele e dizer: Senhor, fui fiel na missão que o Senhor me concedeu, cheio do Espírito Santo, fui testemunha do teu evangelho em Ponte de Sor, em Portugal, no distrito de Porto Alegre. Fui testemunha do Senhor no Brasil, fui testemunha do Senhor até os confins da terra, fui testemunha do Senhor nos Estados Unidos, fui testemunha do Senhor na América do Sul, na Oceania, na China, no Japão, na Coreia. Fui sua testemunha onde o Senhor me colocou. Que o Senhor nos encha, então, do seu Espírito. E que mais do que estar com os olhos focados nas coisas que são temporais e passageiras, que nós possamos focar e olhar naquelas coisas que de fato marcam a história da nossa vida e nos levam a uma dimensão eterna, coisas que não serão simplesmente retribuídas ou conquistadas nessa terra, mas que levarão para o reino eterno a palavra de louvor, de honra da parte do Senhor, quando Ele nos disser: muito bem, servo bom e fiel, entra no reino que eu te tenho preparado. Que cada um de nós sejamos assim recebidos diante daquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, prometeu e cumpriu a promessa do Espírito Santo e voltará para nos buscar, para estarmos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, que todos dentro da sua casa
possam ter essa mesma convicção. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te ajude a olhar para as coisas eternas, porque elas são mais importantes. Um beijo grande no seu coração. Vamos cantar o corinho número 114 dos nossos cancioneiros, Mais para Além do Sol. Um corinho que, para além de outras coisas, nos diz que nós no mundo teremos problemas, estaremos rodeados de provas, de tribulações, de calamidades, como agora estamos a atravessar neste período, mas Cristo vai nos consolando, diz o cântico, com Ele ao nosso lado vai nos consolando e vai nos dando também a esperança de que um dia estaremos naquele lar celestial, aquele lugar que Ele foi preparar para cada um de nós, como lemos em João, não é? Que o Senhor Jesus Cristo diz que iria para o Pai, iria preparar-nos um lugar para que onde quer que Ele estivéssemos nós também. Esta é a nossa esperança. Então o corinho número 114 dos nossos cancioneiros. Mesmo que na vida não tenha riqueza, porém lá na glória tenho uma mansão. Alma perdida entre a pobreza, o meu Jesus Cristo teve compaixão. Mais para além do sol, mais para além do sol, eu tenho um lar, muito belo lar. Mais para além do sol, mais para além do sol, mais para além do sol, eu tenho um lar, muito belo lar. Mais para além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova e rodeado e de tentação, porém a meu lado vem-me consolando meu bendito Cristo na tribulação. Mais para além do sol, mais para além do sol, eu tenho um lar, muito belo lar. Mais para além do sol, mais para além do sol, mais para além do sol, eu tenho um lar, muito belo lar. Mais para além do sol. Estamos, portanto, chegando ao final de mais um culto. Eu tenho certeza absoluta de que todos foram ricamente abençoados através das ricas ministrações de Deus aos nossos corações, à nossa alma, no decorrer deste culto. Nosso desejo e oração é que todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal e que a bênção do Senhor nos acompanhe. Amados, nós ainda teremos uma reunião com a liderança da igreja para decidirmos, o que vamos fazer a partir do dia 31 de maio. Está havendo esse desconfinamento, essa flexibilização, mas ela não é ainda plena, não é total, então não é tempo ainda de euforia. Nós vamos ter que fazer aí as mudanças gradativamente, com muito cuidado, atendendo
às orientações, recomendações e determinações, né, do governo e também do sistema de saúde aqui do nosso país. Então temos que ser bastante cuidadosos e nós vamos estar orientando os irmãos, né, sobre os passos que vamos dar, as atitudes que nós vamos tomar daqui para frente. Então estejam atentos que comunicaremos então aos amados irmãos, porque ainda não está liberado ainda para termos aglomerações, né? Então ali na igreja, se reiniciarmos no mês de junho, teremos que ter um número reduzido de pessoas, temos que obedecer às questões sanitárias, de higiene, a questão do distanciamento também, né, das pessoas, temos que preparar o nosso salão de cultos para as nossas reuniões. Então são passos que vão sendo dados gradativamente e isso não acontece, né, da noite para o dia, tem que ser de uma forma muito cautelosa, cuidadosa. Então nós pedimos que os irmãos estejam orando por isso e que sejam pacientes, né, que no tempo certo, então, tudo vai se resolver, vamos vencer esse momento, vamos vencer essa pandemia e logo, logo, todos nós estaremos juntos, reunidos, celebrando ao Senhor. Então, continuemos firmes, pacientes e confiantes, certos de que Deus está no controle de todas as coisas. Um beijo no coração de todos os amados e amadas e que tenham uma semana feliz e abençoada por Deus. Receba então a bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.